vídeo 1 de 2 de recomendação de livros que já li, livros especificamente de contos e livros que podem ser uma boa leitura para o N Histórias ou para o Abril Contos Mil. Se não conseguirem ler agora nada, para o N Histórias, em Abril existe segunda ronda de contos, segunda ou primeira do ano, segunda, se contarmos esta como primeira. Portanto, o primeiro livro é aqui uma recomendação de uma autora, que é a Muriel Spark. O que é que eu já li da autora? Li estes 4 contos e já li o Memento Mori e gostei bastante. Existe uma certa ironia muito british que a autora tem. Este livro foi-me oferecido pela Cristina do Books, Less Beer and a Baby para o Abril Contos Mil. E eu fiquei convencida. De tal maneira que tenho aí já mais coisas da autora. Acho que tenho um livro só de contos, ainda por ler, óbvio. Só provou, gostou. Estava-me a tentar lembrar qual destes contos eu gostei mais. Mas não me recordo. Já foi há algum tempo. De qualquer maneira, é uma autora que, se alguma vez virem por aí, recomendo bastante. O mesmo para esta. Para além de ter lido estes 3 contos, não voltei a ler mais nada do autor, mas tenho vários livros. E todos os anos, ou durante vários anos, meti um dos livros do autor na couve. Para quê? Para poder ler no Abril Contos Mil ou no N Histórias. Será que isso já aconteceu? Não. Mas eu gostei bastante desta seleção de contos. Guy de Maupassant, este é dos Penguin Little Black Classics. Eu estou convencida que existem coisas do Guy de Maupassant traduzidas para português. Sátira, vida parisiense. Espera, isto aqui diz que são 4 contos. Ok, então não são 3, são 4 contos. Exato, são 4 contos. Já não sei fazer contas. São contos do século XIX. Têm uma certa dose de crítica social e daquilo que eu me lembro das aulas de História da Arte, caracteriza muito bem o que era a vida parisiense na época. E ao mesmo tempo um bocadinho de crítica, um bocadinho de humor, de coisas que fazem falta na vida e que apimentam a coisa, ou não. Depende das opiniões das pessoas. Mas é um autor que eu gostava de medidas de regressar. E não é por falta de livros. É mesmo por falta de cabeça para chegar a eles. Anais Nin. Este é o Little Birds. Eu tenho quase a certeza que este livro existe em português. São contos eróticos. Obviamente que são contos eróticos do século XX, salvo erro. Vamos verificar quando é que isto foi publicado inicialmente. Exato, 1979. No século anterior, no século passado. Mas não é como algumas histórias eróticas que agora estão por aí na moda. É um bocadinho diferente em algumas coisas. Se calhar noutras são iguais, mas noutras são diferentes. Li, gostei. Está aqui como exemplo. The Mortgage Heart, da Carson McCullers. Este é um livro que tem contos. Eu sei que não li o livro todo. Porquê? Porque eu li a parte que era de contos e depois tem ensaios. Os ensaios e não cheguei a eles. Por acaso era uma coisa interessante. Terminar de ler este livro agora. Tem uma review do Winter Tales da Isaac Dennison. Pronto, definitivamente tenho que terminar. Eu não sei se existem contos de Carson McCullers traduzidos para português. Não faço a mínima ideia. Eu sei que existem os outros livros dela, quase todos estão traduzidos pelo Relógio d'Água, mas os contos eu não tenho certeza. Eu comecei a ler esta autora pelos contos, adoro a escrita dela, tem uma certa melancolia. Aliás, o nome deste livro, que eu acho que não foi escrito por ela. Não foi escrito por ela o título, eu não sei se acho que isto foi publicado a título póstumo. Pois, acho que foi isso, exatamente. Mas isto vem de um conto, salvo erro. Portanto, o coração hipotecado. É poético, de alguma maneira. Também é uma autora que contos ou outros livros vale sempre a pena.
estas edições muito antigas, que obviamente já não são fáceis de encontrar. Isto era que editora? Novas direções. Isto era da Estampa. Bom, edições mega antigas da Estampa. Contos do Gin Tonic e Novos Contos do Gin Tonic, do Mário Henrique Leiria. Recomendo sempre estes livros. Uma recomendação do meu pai e que, pronto, uma pessoa sempre passou anos e anos a ouvir falar neste livro, em alguns destes contos, a ouvir referências a estes contos. Para quem estiver à procura destes livros. Existem edições mais recentes da Estampa, porque estas edições são, pelo menos foram adicionadas às estantes cá de casa, que não eram estas provavelmente, em 79. Os livros foram, o primeiro foi publicado em 73. Curiosamente, os Novos Contos de Gin Tonic foi em 78 e já era a segunda edição, portanto, este foi comprado em 78. Para quem procura disso, existem edições mais recentes da Estampa, só que a Estampa também já não existe. Portanto, a outra maneira de conseguirem arranjar estes contos é nas edições da Primatur, que reúnem a obra toda do autor. Eu não me recordo se é o primeiro volume ou o terceiro volume que tem os contos, mas é um deles. Depois posso verificar e deixar isso escrito na descrição. Mas é a única maneira de conseguirem ter acesso. Portanto, contos de Gin Tonic, sarcasmo, ironia, humor. Alguns dos contos são muito curtos, ocupam uma página. Alguns têm formato menos usual. Peço desculpa que isto tem muita luz. Ok, assim está melhor. Mas, pronto, alguns fazem pensar, outros nem por isso. Uma recomendação que eu faço também. Sempre que li o livro, Um Belo Dia para Morrer e Outras Histórias do Amilcar Monteiro. Eu tenho um vídeo em que falo melhor deste livro, por isso mesmo vou deixar na descrição o link para ele mesmo, porque o livro estava fresco e que ele saiu tudo muito mais fluido do que agora, e porque eu quero falar de muitos livros. Mas sim, se ainda não leram, leiam. Coração Duplo, do Marcel Schwab. Isto nas antigas edições da Cavalo de Ferro, estava dividido em 2 volumes. Existe uma nova edição pela Cavalo de Ferro, que está tudo mesmo. Também não percebo porque é que isto foi dividido em 2, mas enfim, não interessa. O Marcel Schwab leva-nos numa viagem em que em cada conto estamos a viajar pelos tempos, com cenários diversos, e está sempre a explorar o coração humano, seja... Aqui o coração é mais intenções humanas, que às vezes correm muito bem, outras vezes correm muito mal. Sendo que é sempre mais interessante quando corre mal, porque pelo menos a história é muito mais interessante, não é? Em algumas coisas pode roçar um bocadinho no terror, mas se calhar não no terror que uma parte das pessoas está habituada, na medida em que é uma coisa bastante suave. Ou não, dependendo se ele estiver a falar de coisas que vocês têm medo. Portanto, então, e o caso já é outro caso. Quando li, gostei bastante. Por isso mesmo, é um livro que continua. Volta e meia aparece aqui. The Stories of Raymond Carver. E não, eu ainda não li este livro todo. Li o primeiro livro que está aqui, que é... e comecei a ler o segundo, mas não terminei. Óbvio. Portanto, eu li o Will You Please Be Quiet, Please, e comecei a ler o What We Talk About When We Talk About Love. E o terceiro livro que está presente neste é o Cathedral. E penso que os 2 últimos existem traduzidos para português. O primeiro, não tenho a certeza. Eu gostei da escrita do Raymond Carver. Se calhar há aqui outros autores que gostei mais. Mas é um autor que eu quero continuar a ler. Este Mercado de Livros também tem uma frase do Steinbeck que sim, concordo plenamente. Se não gostam de finais em abertos e gostam de coisas, de histórias muito concretas, se calhar o Carver não é a pessoa mais indicada para vocês, o autor mais indicado para vocês. Mas eu lembro-me de ter gostado. E gostava de, se calhar, ter pesquisado mais coisas para vos poder dizer mais coisas sobre este livro. Mas não fiz. Portanto, aqui estamos nós. Seguindo na saga de
Eu comprei um livro com todas as histórias, ou com muitas histórias da pessoa, ou The Collected Stories, neste caso, da Lydia David. O que é que eu estava a tentar dizer? Não faço a mínima ideia. Li parte do livro, mas não li todos. Gostei. Se estivermos a comparar, que não é. Não estou a comparar, mas por exemplo, gostei mais deste livro do que do Carver. E daqui eu li o Break It Down e o Almost No Memory, que é equivalente a isto, deste livro. Eu acho que há coisas traduzidas da Lydia David, não sei se algum destes dois que eu li estão traduzidos. Existem coisas que são curtas, existem outras que são um pouco mais longas. Eu gostei muito da escrita da autora, não sei porque é que não voltei a tocar nela ainda, mas é para regressar. E por acaso é uma autora que eu gostava de ler mais coisas para além dos contos. Se conhecerem, recomendem-me. Se conhecerem, já tiverem lido outras coisas dela para além de contos. The Lottery and Other Stories, da Shirley Jackson. A Lotaria e Outras Histórias, da Shirley Jackson. Porque é que eu repeti o nome da autora outra vez? Não faço a mínima ideia. É para reforçar. Shirley Jackson, Shirley Jackson, Shirley Jackson. Se eu disser muitas vezes, talvez vos consiga convencer a ler Shirley Jackson. Ou talvez não. Existe traduzido para português e publicado pela Cavalo de Ferro. Eu recomendo pelo menos o conto A Lotaria. Eu gosto de outros contos presentes nesta antologia. Tenho aí mais contos para ler da autora, mas em vez de os ler, eu andei apenas a colecionar os livros da autora. Opções. Shirley Jackson é em parte Southern Gothic. Alguns dos contos dela são, como é que eu ia dizer, parecem, eles têm um fim e têm um início, um meio e um fim, mas para quem gosta de histórias lineares que vão de A a B, que vos dão um final satisfatório, poderá não ser isso, não é bem isso que ela faz, mas no entanto eu continuo a dizer, pelo menos a Lotaria leiam, porque acho que ninguém fica indiferente à autoria, para o bem e para o mal. Ninguém fica indiferente. Things We Lost in the Fire. Da Mariana Henriques. Fire só aparece uma vez no título. Eu é que não estava a conseguir dizer a palavra. Existe em português. Sim, eu podia ter lido em português, mas eu li em inglês. E por isso mesmo agora estou a ler tudo da Mariana Henriques em inglês. Também tenho aqui o... Não está aqui. Não está aqui. Porquê que não está aqui? Está aqui, tá. O The Dangers of Smoking in Bed, que ainda não está traduzido para português. É engraçado porque alguns livros dela, por exemplo, A Nossa Parte da Noite foi traduzido primeiro para português, que é um romance assim gigante, do que para inglês, porque em inglês só saiu este ano. Enfim, detalhes. É um livro que tem 12 histórias. Fantasmas, demónios, de mulheres selvagens, que nos transporta para Buenos Aires pós-ditadura. Eu gostei imenso. Existe uma certa violência às histórias. Parece que se esconde aquela palavra. Esta frase tem full of claustrophobic terror. Yes. Aparentemente eu gosto disso. E por isso mesmo, por acaso, eu tenho vontade de reler. Tenho muita vontade de reler este livro, porque eu sei que quando eu li, eu devorei o livro de tal maneira que gostava de regressar a ele. Nine Stories, do G.D. Salinger. Foi o meu primeiro contacto com o Salinger. Gostei muito. É um autor do século XX. É um bocadinho difícil explicar sobre o que é os contos, apesar do pouco que eu conheço dos anos 40, 50, que foi quando alguns dos contos foram publicados. Acho que está muito de acordo com aquilo que era publicado na altura, mas também não sei colocar isso em palavras. Gostei, tenho aí mais coisas do Salinger para ler.
Salinger existe, traduzido para português. Sourland, da Joyce Carol Oates, em português é o Terra Amarga e foi publicado pela Sextante Editora. É um livro que tem 16 contos. Eu ainda tenho aqui notas de quando fiz a review do livro. Poder da violência, perda e luto são algumas das temáticas deste livro. Eu não recomendaria Joyce Carol Oates a qualquer pessoa, porque ela tem uma escrita muito particular e eu associo sempre violência à escrita da autora. De algumas coisas que eu já li, é isso que eu associo. Aliás, de algumas coisas que eu já li, não, dos contos que eu já li, é a palavra que eu associo à escrita dela, é isso. Violência contra tudo e todos, mas em particular é contra as mulheres. Não leio nada mais do que isso. Alguma da escrita que ela tem é incomodativa, é desconfortável e eu gosto imenso daquilo que já li dela. No entanto, tem que ser em doses pequenas, porque senão não dá, causa-me ansiedade. Por isso é que tenho um livro dela, assim, um tijolinho pequenino, que está há não sei quantos anos por terminar. Quando é que eu vou terminar, não faço a mínima ideia. Um dia destes tenho que tirar das estantes para ver se eu termino, mas not today. Not today. Saki. Esta é a tela humana. Eu adorei a escrita do Saki e exato, logo o primeiro conto, O Silêncio de Lady Anne, é qualquer coisa. Eu não sei que edições é que... Não sei que edições exatamente sei. Existe uma edição da Relógio d'Água com contos do autor. Eu tenho em inglês, não em português, um livro que praticamente reúne a obra toda do autor. E é mais um daqueles autores que eu estou sempre a dizer que quero regressar a ele, mas que ainda não fiz. Mas os contos desta antologia são geniais. Tenho boas expectativas para continuar a ler esta obra. Aliás, recomendação da Paula. Há várias recomendações da Paula aqui. Kate Chopin, Meias de Seda. E dela eu li também o romance Despertar e é fantástico. Portanto, eu sei que estou a falar de contos, mas alguns destes autores, em particular esta Kate Chopin, se não lerem mais nada da autora, leiam o Despertar. Se querem ler mais coisas, procurem contos. Este livro existe em português. Não sei se existe muito mais coisas. E como é que eu hei de explicar sobre o que é que são os contos da Kate Chopin? São contos sobre mulheres, a maior parte deles, e que retratam a vida nos Estados Unidos, em particular no estado em que ela vivia, Louisiana. Não sei porque é que disse com esta expressão, mas enfim. Mas se tiverem a oportunidade de ler alguma coisa da Kate Chopin, façam, porque vale a pena. Maria Judite Carvalho. Eu ainda só li Tanta Gente Mariana, mas é fantástico. É absolutamente fantástico. Especialmente aquilo que eu mais gostei no Tanta Gente Mariana foi ver estes temas abordados em português. Porque há coisas que a pessoa encontra na literatura internacional, mas também é interessante encontrá-las em Portugal, em português, escrito por mulheres portuguesas. Talvez não tinha dito nenhum disparate. Não, acho que não. Acho que não disse nenhum disparate. Pronto. Tenho ainda muito por
por descobrir da autora. Ainda bem que a Minotauro reeditou a sua obra, senão dificilmente tinha chegado a ela. Foi daqueles livros que cheguei porque várias pessoas ligadas ao booktube ou a este meio dos livros me recomendou, e por isso mesmo eu passo a palavra agora neste momento. Leiam este ou qualquer um dos outros volumes que seja de contos. E por último, também uma recomendação da Paula, e que me fez querer ter todos os livros desta autora que estejam traduzidos para uma língua que eu leio. Portanto, português ou inglês, basicamente. Portanto, A Mulher que Tentou Matar o Bebê da Vizinha, da Ludmila Petrovskaya. E estes contos são deliciosos. Humor negro, vinganças, mortes perturbantes e melancolia. Tem tudo aquilo que eu gosto. Aliás, há muitos dos contos que eu falei neste vídeo que podiam ser classificados com humor negro, vinganças, coisas perturbantes, melancolia. Umas coisas com melancolia normalmente resultam para mim. Tenho aí mais coisas. Tenho mais 2 livros. Tenho um que também é da Relógio d'Água e que está traduzido em português, e tenho um que é em inglês, e falta-me um outro livro dela. Não posso esquecer disso. Não posso deixar que o livro desapareça do mercado antes de o comprar. Pois, tenho que tratar disso. Bom, divagações à parte. Este é assim, o primeiro vídeo de recomendações de contos. Já leram algum destes livros? Conhecem algum destes autores? Eu sei que não falei muito em detalhe, mas espero que do pouco que falei de cada livro que vos tenha deixado curiosos. Até o próximo vídeo.